Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, hoje eu quero trazer para vocês as principais lâminas que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Essas aqui, óbvio, é do meu uso, é o que eu falo por mim, apesar de que tem algumas aqui que eu praticamente não uso, mas eu trouxe para exemplificar. A grande questão, meus amigos, é a importância das lâminas. Não importa se é um estilete, por exemplo, vai utilizar super bem, vai abrir caixa, cortar uma corda, um paracorde, um cordame, até embalagem de ovos, aqueles plásticos, encomendas e coisas assim. O estilete vai fazer isso super bem e por muito tempo sem precisar afiar. Porque para muitos o estilete não serve porque precisa afiar, tá? Não, isso não existe. Uma lâmina dessa daqui você vai utilizar por muito e muito tempo antes que você precise quebrar o segmento e utilizar o próximo, tá? Vai utilizar por muitos e muitos, talvez até muitos anos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, esse é um francês da Maped, tá? E esse aqui é o Robust, que é uma subsidiária da Gedore. Essa cor da lâmina é porque eu coloco óleo para não enferrujar. Apesar de que eu coloquei outro tipo de óleo e ainda enferrujou. Mas por incrível que pareça, apesar desses serem considerados até de certa forma premium, né? Já que se tratam de estiletes que vão durar muitos anos porque são muito bem feitos, muito bem construídos, porém eu não os utilizo. Ficam guardados e o que eu realmente utilizo é esse daqui, ó. O pior de todos, o mais frágil que eu tenho aqui, mas ele é um estilete. Então, basicamente, empurro aqui, a lâmina está pronta e aí você utiliza para tudo que precisar cortar. E é ele que eu tenho utilizado muito, tá? Como eu disse, para abrir até desde embalagem de ovos, até mesmo quando eu fui descartar uma lata de uma garrafa dessas PETs ali, eu tive que cortar ela em 3 pedaços, em 3 partes, e eu cortei rapidamente com o estilete, porque, como vocês sabem, o estilete é extremamente afiado, e foi com esse daqui, tá? Por quê? Porque esse é o único que fica fora da embalagem, ele fica disponível ali, eu só abro a portinha ali, pego ele e já utilizo. Essa é basicamente a importância das lâminas no nosso dia a dia, né? E quando você começa a usar, você percebe que se torna algo meio que imprescindível, né? Eu coloquei aqui o multitool, por exemplo, porque tem pessoas que não utilizam canivetes, mas preferem utilizar ferramentas multifuncionais. E normalmente, até onde eu sei, eu não conheço nenhuma ferramenta multifuncional que tem muitas funções que não tenha uma lâmina. Por quê? Porque a lâmina, se não for a principal ferramenta, é no mínimo top 3 das principais, né? Então a lâmina é muito importante. Eu trouxe esse exemplo aqui, mas também tem esse daqui, por exemplo, que é de saque rápido, que esse é o multitool que eu utilizo no meu kit EDC, justamente porque ele tem acesso rápido à lâmina. Com uma só mão eu consigo acessar ela, abrir e fechar tranquilamente, tá? Então é sempre muito útil ter lâminas. Eu trouxe outros exemplos, como por exemplo esse aqui, ó. O Catman, que eu já utilizei em alguns vídeos de Urbex, que é a gravação de casas abandonadas. 2 vezes eu utilizei ele nesse tipo de vídeo, mas também já levei ele para outros lugares, tá? E o que mais me surpreende nele é que, apesar de ele ser grande, ele tem 22 centímetros de tamanho total, ele fica super discreto e com o tempo eu acho que eu já acostumei, eu nem sinto mais ele no bolso. Se eu não passar a mão no bolso ali ou na cintura, eu até esqueço que eu estou utilizando ele. Ele possui essa lâmina semi-serrilhada, ou seja, lâmina lisa e lâmina serrilhada, e que realmente é uma brutalidade para cortar fibra. Mesmo cordas até mais grossas, com uma lâmina serrilhada você corta com maior facilidade. Então, é um exemplo aí de lâmina para você portar no seu kit EDC. Mas esse carinha aqui, dos canivetes que eu tenho para EDC, esse é o que eu mais utilizei, por ser compacto, muito firme, muito bem construído e ele é muito afiado também. O Catman está muito bem afiado porque eu melhorei o fio dele, tá? Mas esse daqui já veio a ponto de tirar cabelo do braço. Esse daqui realmente veio muito afiado. Continua bastante afiado. Tem uma boa espessura, tá? Um bom tamanho. Tem um pouco menos de 16 centímetros. São 15 centímetros e meio aproximadamente. E tá aqui. Utilizo. Realmente tem feito diferença. É uma compra que eu não me arrependo, tá?
E por mais que sejam extremamente criticados, eu gosto muito desse tipo de canivete aqui, canivetes automáticos. Inclusive pretendo comprar outros e quem sabe até fazer uma pequena coleção, né? Ter vários canivetes automáticos. Porque eu acho uma opção barata e eu não acho tão ruim quanto as pessoas dizem. O que eu mais me deparo aqui nos comentários do canal é pessoas que realmente utilizam até quebrar. E isso é errado. Você precisa utilizar e dar manutenção, precisa utilizar e cuidar do equipamento. Se você não cuidar, por ter peças móveis aqui dentro, como por exemplo a mola que ele possui aqui dentro para o acionamento da lâmina, se você não cuidar, ele vai travar mesmo, ele vai quebrar, vai emperrar. Então você tem que colocar um olhinho aqui, um desengripante para melhorar a funcionalidade das peças móveis, tá? Eu, por exemplo, já tirei esse parafuso aqui e já coloquei um trava-rosca para que ele não fique saindo, justamente porque ele dá uma pancada muito forte quando abre, então isso vai fazendo com que aos poucos, milímetro a milímetro, o parafuso vai soltando. Coloquei um trava-rosca e acredito que esse problema não vai acabar. Inclusive ele ficou bem alinhado no meio, tá super firme, não tem jogo de nada, justamente porque eu faço manutenção dos meus equipamentos. Por quê? Por que eu faço? Primeiro, porque eu gosto, e segundo, porque eu sei que se eu não fizer, eu não vou ter eles por muito tempo. Então, vai estragar com pouco tempo, vai ficar inutilizável. Então, se eu quero ter ele por muito tempo, eu preciso fazer a manutenção. E é aquilo que eu sempre falo e já falei aqui em vídeos anteriores, se até eu e você precisamos de manutenção, imagine os equipamentos, né? Você precisa tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, fazer exercícios, imagine os equipamentos. São feitos de aço, então precisam passar um óleo, um desengripante, limpar um pouquinho. Teve um camarada que ele viu, um amigo aí que viu um review desse multitool aqui, ele falou, mas se entrar um monte de terra ele trava tudo. Lógico, se você engolir um monte de areia você vai morrer, sim ou não? Então, o equipamento também, ele não foi feito para ficar cheio de terra. Se entrou terra, você pega o pincel ali, pega um pano, lava ele se precisar até com água, mas deixa ele limpinho, depois vem aqui nas ferramentas e coloca óleo e faz a manutenção. A grande questão é que são sim lâminas extremamente úteis, principalmente para quem sabe cuidar e utilizar o equipamento. Tá aqui o meu, extremamente útil. Eu ainda quero fazer um vídeo só testando ele, tá? Para mostrar o quão afiado ele é. Eu nunca afiei ele, ele já vem muito bem afiado. E o quão contundente ele é por ter essa lâmina aqui em clip point. Essa ponta muito viva aqui, muito pronunciada. Trouxe aqui exemplares menores, tá? Inclusive esse ferrugemzinho aqui, mas depois que eu coloquei óleo, ele não se alastrou, né, a ferrugem aqui. E tanto esse quanto esse daqui, que são de outra marca, né, essa daqui é da Só Qualidade, da Original Line, perdão, é da Original Line esses aqui, e esse daqui é da Lotec, mas eu já utilizei esses aqui também, e posso dizer que eles também vieram muito bem afiados, e estão muito bem afiados, tá? Então são lâminas para propósitos diferentes. Às vezes você não quer ter um desse brutamontes que é muito grande, você pega um desse pequeno e vai cortar do mesmo jeito. E para finalizar, outro tipo de equipamento aqui, que ainda no ramo de lâminas, equipamentos mais brutos, né? Uma faca mateira aqui acoplada aí juntamente com o facão. Trata-se aqui do facão Proc, tá? 10 polegadas, tá? Já utilizei bastante ele, inclusive aqui em casa, por incrível que pareça. E a minha utilização é essa, testando. Já que eu não vou para o mato, então eu não tenho como testar ele de outras formas, eu uso aqui em casa mesmo. Óbvio que agora nesses últimos 2 anos ele está mais parado, eu só utilizo ele para fazer vídeos e a faca também. Porém eu já utilizei ele inclusive até para quebrar uma cama, para cortar uma cama no meio. E eu fiz de tudo aí para quebrar ele ali, tentando bater o mais forte possível com ele, dar pancada, fazer batone. Eu usei até a parte da serra dele ali, que na verdade é um escamador de peixe, eu usei como serra e ele não quebrou. Tá aqui a faca, essas manchas é porque eu fiz uma pátina forçada nela e não uniforme, e também essa marca aqui é questão do óleo que eu coloco, tá? Mas tá aqui uma faca de 2 milímetros feita de aço carbono, já está bem afiada porque ela vem com um fio péssimo, tá? Mas já está bem afiada, tanto ela quanto o facão, porque eu afiei. E aí são opções de lâminas para uso mateiro ali, você no seu sítio ou no acampamento que você for fazer. E tá aqui a mais bruta de todas, né? Que é o facão mais bruto aí.
Eu utilizei essa serra para serrar, apesar de que ela não é afiada e não é feita para isso. Isso daqui é um escamador de peixe, mas eu utilizei justamente para ver se a lâmina soltava do cabo ou se o cabo era confiável. E sim, ele é muito confiável. Já quebrei arame com esse entortador de arame, já quebrei, tá? Nunca abri garrafa, mas eu sei que abre, porque tá bem feitinho aqui. E ele está bem afiado porque eu afiei, mas ele vem praticamente cego. Muito forte, aguenta muita pancada, e ele, apesar de ter 3 milímetros, ele é um pouco mais espesso do que a maioria dos facões, que tem cerca de 2 milímetros, mas ele sim é maleável, é um aço que deve ter algo em torno de 52 de dureza aproximadamente, então ele tem uma maleabilidade muito boa, tá? Então tá aqui, opções de lâminas. Na minha opinião, lâminas são indispensáveis no dia a dia e não importa se você gosta ou não do assunto, você sempre vai utilizar lâminas, nem que seja a sua faca para cortar pão, para abrir uma embalagem. Lâminas são fundamentais no dia a dia do ser humano, seja no campo, seja no ambiente urbano. Tá certo? Trouxe apenas alguns exemplos e tá aqui. Não precisa ser canivete, pode ser multitool, não precisa ser multitool e canivete, pode ser um simples estilete, mas o fato é que lâminas são extremamente importantes. Tá certo, meus amigos? Esses são apenas alguns exemplos, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí a opinião de vocês nos comentários. Até a próxima. Fiquem todos com Deus e valeu!